meu canal. Aqui a gente fala sobre arquitetura e sobre toda a experiência que eu tenho de 25 anos nesse segmento. Eu me especializei no mercado residencial e a gente mostra por aqui casas e apartamentos com um diferencial e uma personalidade para cada cliente. E hoje eu quero apresentar um apartamento que eu fiquei encantada. A gente tem um briefing de um jovem solteiro que queria um apartamento super descolado e dessa forma eu utilizei materiais que trouxessem realmente essa linguagem que ele desejava e a gente tem um resultado incrível. Eu vou tentar colocar aqui também as fotos do antes para que vocês consigam perceber a grande diferença que um bom projeto de arquitetura pode fazer em um apartamento como esse. Eu amo tanto a arquitetura exatamente por causa dessas possibilidades. A cada projeto a gente tem um desafio diferente e poder transformar um espaço e fazer com que ele fique o desejo que aquele cliente tanto teve para sua casa ou para o seu espaço comercial gera um prazer muito grande. É lógico que a gente tem todo um processo ao longo desse projeto, as coisas não são feitas automaticamente, mas a gente vai estudando o perfil de cada pessoa, realmente para traçar ali quais são os adjetivos e as características que aquele projeto deve ter. Então agora, com muito prazer, eu vou apresentar aqui esse apartamento. Ele é um apartamento que não é muito grande, mas ele ficou com um resultado muito bacana. Vou mostrar aqui agora. E eu quero começar pela planta. Nesse caso aqui, nós não tivemos uma grande interferência com relação à demolição de paredes, mas a gente faz um estudo bem detalhado dessa planta, porque é esse layout aí inicial que vai determinar realmente toda a volumetria e todos os elementos que a gente quer inserir nesse projeto. Então, vamos a essa planta. Então, a gente tem esse apartamento que é para um jovem solteiro. A delimitação dele, olha, com relação às áreas sociais, era exatamente essa aqui. Essa varanda, ela tinha uma porta e nós fizemos aqui uma intervenção para que a gente pudesse ter a unificação e a integração desses dois ambientes. Com relação à parte de serviços, ela ficou aqui, ó, nessa pequena lavanderia e a cozinha, sem sombra de dúvidas, seria aqui, ó, integrada a todo esse living. Aqui a gente determinou como seria o posicionamento da mesa para que a gente não tivesse 3 ambientes e sim todo um ambiente conectado. E na hora que eu chegar aqui na parte das maquetes, vocês vão ver como esse fundo aqui ficou lindo demais. Eu utilizei aqui um porcelanato que trouxe uma uniformidade para todo esse living. Mas vamos continuar falando aqui um pouquinho da planta. Como era um jovem solteiro, a gente teve muito interesse em fazer com que esse quarto, que era o quarto principal, tivesse um grande destaque. Fizemos também a integração aqui, olha, dessa varanda. Então aqui a gente tem uma proposta bem bacana desse painel, eu vou mostrar isso também. Não fizemos interferências com relação ao formato desses banheiros, visto que para fazer essas interferências hidráulicas a gente teria uma dificuldade maior. E aqui nós temos o quarto de hóspedes. Começando aqui por essa imagem, que na minha opinião, ela já traz aqui todo o conceito do que a gente deseja para esse projeto. Olha que lindo, gente, o contraste que eu coloquei aqui desse porcelanato no fundo. Eu vou traçar aqui a linha, dizendo que esse porcelanato, ele vem inclusive atrás desse armário, que é uma adega. Ela ficou translúcida, então a gente consegue ter essa permeabilidade visual. Outro elemento bastante importante foi esse destaque aqui, ó, que eu dei atrás do painel com essa iluminação de LED. A gente consegue observar que a TV está posicionada aqui e a uniformidade também de materiais. Eu utilizei aqui, ó, o couro para esse sofá. Olha que cor linda, essa cor bem tradicional. Então o sofá, ele integra muito bem. Olha o forro de madeira que eu propus aqui para essa varanda. Lembrando que eu fiz a retirada dessa porta que existia aqui. O tom de preto, ele realmente deu um laço a todos os elementos de arquitetura. Eu utilizei também isso daqui, olha, é um espelho bronze, um recurso que eu gosto bastante. Ele amplia o ambiente, mas ele se integrou aqui com relação às cores. Vou voltar um pouquinho aqui nesse traço que a gente desenha e marca os ambientes para poder destacar outro elemento bem importante, a iluminação. Eu não poderia deixar de usar esse recurso que eu tanto amo, que é a iluminação através de perfis de LED com trilhos e também de spots.
Eu já vou passar aqui, ó, para outra imagem, onde a gente consegue observar melhor o recurso utilizado dessa iluminação. Nesse caso aqui, também nós temos a colocação do aparelho de ar-condicionado com um acabamento similar ao que a gente escolheu para todo o ambiente. Outro detalhe também que faz bastante diferença, uma persiana horizontal de madeira, ela tem umas aletas mais grossas. E olha esse sofá, que coisa mais linda, gente. É um sofá que, quando a gente especifica, a gente tem que pensar nas costas, porque ela vai ser muito vista aqui ao longo do projeto. Um pouquinho mais para trás, a gente já consegue aqui, ó, pegar essa mesa, que também é de madeira, e o detalhe foi que essas cadeiras de palhinha foram colocadas nesse acabamento mais escuro, trazendo, então, essa uniformidade que eu tanto falo dos materiais, unindo tudo isso. E para fechar, a gente selecionou essa parede lateral como a parede para colocação do cimento queimado. Aqui a gente tem uma textura de cimento queimado ao longo de toda essa parede. Isso daqui, na verdade, é o reflexo da iluminação. E o trilho, a gente consegue observar que ele fica bem realçado aqui. Vou mostrar um pouquinho outros detalhes ainda deste mesmo ambiente. Observem aqui a colocação de 3 arandelas bem de forma aleatória e também de um espelho exatamente nessa parede aqui, ó, que é a parede do cimento queimado. Aqui também a gente consegue observar um pouquinho melhor que esse porcelanato, que é um porcelanato bem escuro, com uns veios claros, marmorizado. Olha só como é que ele se destaca aqui. Aqui a gente tem um rack na parte inferior para abrigar os equipamentos e exatamente aqui a colocação dessa adega, onde a gente consegue ver através do vidro esse fundo em porcelanato. E essa última imagenzinha aqui do living, a gente consegue ver essa parede um pouquinho mais de frente. O espelho colocado exatamente aqui, olha só, isso aqui é o reflexo do espelho. Então a gente tem o ambiente duplicado, é um recurso bem bacana. E a integração ali, ó, com a área da varanda. Lembrando que esse forro de madeira aqui é extremamente importante e a colocação de persianas horizontais, mas dessa vez elas estão numa tonalidade mais escura. Agora eu peguei aqui o outro ângulo para a gente observar como é que essa integração se dá. Aqui eu destaquei um MDF mais escuro com a colocação aqui, ó, de um charmezinho, que são vários ganchinhos, logo nesse hall de entrada. E esse fundo aqui todo, ele está englobado nesse volume que eu estou destacando. E para isso eu utilizei aqui no fundo um ladrilho hidráulico em tons preto, branco, chumbo e cinza, que trouxeram muito essa uniformidade. Vamos pegar aqui outra imagem para que a gente perceba que toda essa marcenaria foi utilizada num tom de ébano, com todos esses equipamentos encaixados aqui. Foi um grande desafio, porque a gente não tinha muito espaço, mas nós conseguimos encaixar tudo. Olha só nessa parte superior, como é que a gente tem aqui um aramado, que ele multiplica esse espaço e como esse revestimento aqui do fundo ficou muito lindo e destacou os outros elementos. Essa daqui é a varanda do living. Olha só como é que a gente trabalhou. Isso daqui é o guarda-corpo existente aqui do prédio. Na cidade é permitido fazer um fechamento nessa parte superior aqui, que a gente chama de fechamento de varanda. Ele é feito com vidro, então a gente teve essa possibilidade de fazer uma ambientação muito legal. Vou destacar alguns elementos. Nós temos 2 pendentes, olha que charme. Vou até tirar aqui, porque esse pendente, ele dá muito a cara desse apartamento. Aqui nós temos a mesa, que é uma mesa redonda, com 4 cadeiras em madeira, que trouxeram muito destaque. Vou mostrar aqui por outro ângulo. Isso aqui, ó, é um aparador que eu também inseri. Lembra que eu trouxe toda aquela textura do cimento queimado, ó, por aqui. Então essa textura, ela vem e vira nessa parede. Os pendentes são realçados aqui. E aqui a gente tem ainda um outro ângulo dessa varanda. Vamos falar um pouquinho aqui dessa suíte principal. Lembrando que aqui a gente não tem um casal, é um jovem solteiro, então o programa dele era bem diferente. Ele queria menos armários, um local de apoio para escritório e tinha um briefing de que a TV precisava realmente ficar de frente para a cama. Então, através de vários elementos aí da marcenaria, a gente solucionou isso. Vou mostrar tudo agora aqui na planta. Agora eu estou aqui nessa suíte principal. Olha como eu trouxe a mesma linguagem de projeto, considerando para essa parede de fundos aqui, olha, esse cimento queimado. Mas o destaque mais bacana que eu achei aqui foi a utilização dessa luminária. Foi uma peça que eu desenhei especialmente para esse projeto.
ela traz essa iluminação indireta e ela realça muito a cabeceira propriamente dita, porque a cabeceira ela tá aqui, ó, é um ripado de madeira. Nesse caso aqui eu utilizei uma madeira frejó. E aqui a gente tem um destaque para esse criadinho que ele é suspenso e uma cadeira bem linda colocada aqui, que segue a mesma tendência de estilo, inclusive com relação até mesmo à obra de arte. Mas olha que composição legal. Vou trazer aqui já a outra imagem, que é a imagem frontal, ou seja, você da cama consegue observar essa estante, gente. Olha que solução mais diferente, mais legal. Aqui, ó, até esse ponto a gente tinha a parede, e aí eu trouxe uma estante muito leve, toda vazada, toda em metalon, com a colocação da TV exatamente com o suporte associado a essa estante, de tal forma que quando essa cortina se abre, a gente tem uma integração maior entre essa área, que é a área da cama, e a área da varanda. Só que a gente teve, além desse pedido que a TV tinha que estar de frente para a cama, um outro que é referente a isso aqui. A gente não precisava de muitos armários nesse caso, então apenas a metade desse espaço aqui era suficiente. E aí nós trabalhamos aqui, olha, com um elemento de uma escrivaninha. Eu vou encontrar uma outra imagem, que é exatamente essa, onde a gente consegue perceber isso de uma forma bem bacana. Observem aqui que apenas a metade desse espaço destinado ao armário foi necessária nesse briefing. Então nós temos aqui portas em vidro reflecta. Eu trouxe uma tonalidade mais escura, coloquei aqui perfil de alumínio com iluminação de LED linear, tanto na parte aparente como também na parte externa. E aí aqui a gente já encaixou esse escritório com uma iluminação especial, vista que a gente tem aqui também, olha, um ponto de luz bem específico. Agora eu mudei aqui um pouquinho o ângulo, só pra gente não perder nenhum detalhe desse projeto. Olha só o que eu mencionei ali a respeito dessa estante vazada. Inclusive, com relação a esse aspecto, eu já destacaria a questão do custo, que a gente consegue ter um custo bem melhor com uma estante assim. Aqui na varanda, olha como é que dois elementos, duas prateleirinhas colocadinhas assim, com um pouquinho de verde e mantendo toda a textura do cimento queimado, pode dar um destaque. Gente, não tenham dúvidas que esse verde aqui fez toda a diferença. A gente tem aqui um vaso e umas plantinhas pendentes aqui, que trouxeram aqui um aconchego para esse ambiente. Olha só, visto de frente, uma poltrona também seguindo a mesma linguagem, com as ferragens, e aqui nosso vasinho. Vocês observaram como é que tudo é muito integrado? O estilo, ele predomina ali como o que dá o aspecto a cada um desses ambientes. Agora eu vou dar só uma pinceladinha aqui, ó, nesse banheiro. A gente manteve aqui um elemento de um porcelanato branco, com um marmorizado preto, e eu trouxe aqui, ó, esses elementos para esse espelho principal, que fazem essa conexão com a arquitetura, e destaco aqui um elemento que eu também sempre gosto muito de usar, ó. Observem aqui que a gente tem uma iluminação frontal, essa está destacada no espelho, e aqui embaixo nós utilizamos uma marcenaria também numa cor que é o preto, dando um maior destaque aqui a essa marcenaria. A suíte de hóspedes precisava ser super versátil, e assim a gente fez uma proposta muito parecida com alguns hotéis. Vou mostrar isso aqui agora no 3D. Primeiro eu destaco aqui, gente, a mesma linguagem visual de todo o apartamento. Aqui a gente tem o cimento queimado nas paredes. Agora, o destaque com relação ao múltiplo uso se dá com relação à colocação dessa cabeceira. Observem que eu coloquei aqui uma cabeceira única, são apenas painéis em MDF de madeira. A gente não tem a presença de nenhum elemento aqui nesse meio, exatamente pela possibilidade de unir essas duas camas e receber ou solteiros ou um casal. Para que a gente tivesse ainda uma continuidade dessa linguagem arquitetônica que eu utilizei aqui nesse apartamento, eu coloquei também aqui, olha, uma arandela nessa posição, uma arandela nessa posição, que isso também deu um grande destaque. Localizei por aqui uma obra de arte com tons mais neutros, ela ficando bem aí no preto e branco. E outra grande curiosidade aqui desse quarto foi com relação a isso daqui, ó. A gente não precisava de portas de armário fechada. Então, apenas esse ambiente aberto, ele seria suficiente, vou mostrar aqui na outra imagem, para esse quarto que é um quarto de passagem realmente. Olha que bacana. Então, a gente vai ter um custo menor nessa marcenaria aberta dessa forma, mas nem por isso eu deixei de destacar a iluminação de LED linear, que é muito aconchegante aqui nesse fundo. Nessa frente aqui, olha, nós temos um painel de madeira, aqui eu selecionei o preto, fiz um destaque com relação à TV,
E aí a gente tem, olha só, uma visão frontal, onde tudo isso acaba se integrando. Agora eu deixei aberto aqui o vídeo que a gente apresenta sobre todos os projetos que a gente desenvolve aqui no escritório. É muito importante essa linguagem do cliente realmente se sentir dentro da proposta que a gente está fazendo. E para isso eu utilizo os melhores programas para que a definição desses materiais fique de muito fácil entendimento. Aqui, por exemplo, a gente está nesse momento passando pelo living desse apartamento. Já expliquei um pouquinho aqui cada elemento, mas olha como é bacana a gente poder passear por um projeto desse, de um apartamento assim, sem que realmente tudo isso exista. Hoje a tecnologia facilita muito esse entendimento e aí a gente consegue explicar para o cliente cada detalhezinho. Esse vídeo ele vai para cada uma dessas pessoas. Geralmente eu espero um pouquinho esse período de maturação para que o cliente realmente absorva todas as informações aí que eu coloco, mas eu não tenho dúvida, gente, é um dos recursos que eu mais amo, porque olha só, eu vou colocar no final aqui desse vídeo, o vídeo completo do tour no apartamento, que eu quero que vocês também tenham essa mesma sensação que o meu cliente teve. Não se esqueçam de compartilhar para algum amigo, para alguém que vocês acham que vai ter interesse nesse vídeo ou em outros conteúdos de arquitetura. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal e ative aí o sininho para que você possa realmente me ajudar a dar dicas aqui para esse canal e a gente trazer cada vez mais um conteúdo bacana.